Você já parou para pensar em como algumas escolhas simples à mesa podem estar silenciosamente roubando a sua vitalidade, a sua memória e até a sua alegria de viver? Especialmente depois dos 70 anos, é uma realidade dolorosa ver a energia diminuir, o corpo se ressentir e a mente não responder como antes. Muitos de nós, com o passar dos anos, começamos a aceitar esses sinais como parte inevitável do envelhecimento. Mas, e se eu te dissesse que grande parte desse desconforto não é sobre a idade em si, mas sobre o que colocamos no nosso prato? A sensação de cansaço depois de uma refeição, aquela indigestão que insiste em aparecer, ou a dificuldade em se concentrar, podem ter raízes bem mais superficiais do que imaginamos. A verdade é que nosso corpo, depois dos 70, tem necessidades diferentes e uma capacidade de processamento que já não é a mesma de quando éramos mais jovens. O que antes era um prazer inofensivo pode se transformar em um verdadeiro fardo para um organismo que precisa de todo o apoio para continuar forte e ativo. Existe um segredo, não tão guardado assim, que pode transformar a sua relação com a comida e, consequentemente, com a sua própria saúde e bem-estar. Não se trata de dietas radicais ou de privações extremas, mas sim de conhecimento, de entender que certos alimentos, por mais que a nossa mente peça por eles, especialmente quando a fome aperta, podem estar fazendo mais mal do que bem. Eles agem como pequenos sabotadores silenciosos, minando a sua energia, prejudicando a sua digestão, comprometendo a sua saúde cardiovascular e até afetando a clareza da sua mente. Nesta conversa, vamos desvendar 5 alimentos comuns que, não importa o quão forte seja a sua fome ou o seu desejo, você deveria pensar 2 vezes antes de consumir depois dos 70. Vamos descobrir como evitar esses pequenos perigos pode ajudar a construir um corpo mais resistente, uma mente mais afiada e uma vida com muito mais qualidade. Fique até o final, porque o último ponto pode ser o mais surpreendente e transformador para a sua vida. Vamos começar com o primeiro vilão silencioso que muitos de nós adoramos, mas que se torna um peso enorme para o nosso corpo depois dos 70, as frituras. Ah, aquelas delícias douradas e crocantes, como o pastel de feira que nos remete à infância, as batatinhas fritas crocantes que acompanham o almoço de domingo, ou os irresistíveis bolinhos de bacalhau. São verdadeiras tentações. Eu sei, mas pense por um momento no trabalho que o seu corpo tem para processar toda aquela gordura. Depois dos 70 anos, o metabolismo desacelera. O sistema digestivo já não trabalha com a mesma agilidade de antes. E o fígado e a vesícula biliar, que são responsáveis por processar as gorduras, podem estar mais lentos. Consumir frituras significa inundar seu corpo com gorduras trans e saturadas, que não só são difíceis de digerir, causando aquela sensação de peso, azia e inchaço, mas também são grandes inimigas do seu coração. Elas contribuem para o aumento do colesterol ruim, o entupimento das artérias e a inflamação geral do corpo, elevando o risco de doenças cardiovasculares, que são uma das principais preocupações para a nossa faixa etária. Não é sobre tirar todo o prazer, mas sim sobre a escolha consciente, em vez de fritar. Que tal assar, grelhar, cozer no vapor ou usar a air fryer? O sabor pode ser surpreendente e o seu corpo vai agradecer cada escolha mais saudável. Aquele frango a passarinho pode ser delicioso assado com ervas. E as batatas ficam maravilhosas na air fryer, crocantes por fora e macias por dentro. Sem a sobrecarga de óleo, é um ajuste simples que faz uma diferença monumental na sua energia e na saúde do seu coração. Seguindo adiante, temos outro grupo de alimentos que, apesar de práticos e saborosos, esconde perigos significativos para quem já passou dos 70, as carnes processadas.
Estou falando de salsichas, linguiças, presunto, peito de peru defumado, salame e outros embutidos. É muito comum, para a correria do dia a dia ou pela comodidade, optar por um sanduíche de presunto ou uma fatia de salame. No entanto, esses alimentos são verdadeiras bombas de sódio, nitratos, nitritos e gorduras saturadas. O excesso de sódio é um dos maiores vilões para a pressão arterial elevada. Um problema que afeta muitos de nós depois de uma certa idade e que aumenta drasticamente o risco de AVC e problemas cardíacos. Além disso, os nitratos e nitritos, usados como conservantes para manter a cor e prolongar a validade desses produtos, são substâncias que podem se transformar em compostos cancerígenos no nosso organismo. As gorduras saturadas, por sua vez, contribuem para o colesterol alto e a inflamação. Lembro-me de uma vizinha que adorava fazer lanches rápidos com frios todos os dias. Ela começou a sentir um inchaço constante nas pernas e a pressão arterial descontrolada, quando o médico orientou a reduzir drasticamente o consumo de processados. Ela relutou no início, mas depois de um tempo, sentiu uma melhora tão grande que nunca mais olhou para uma salsicha da mesma forma. A solução aqui é optar por fontes de proteína mais frescas e naturais. Que tal ovos cozidos, frango desfiado sem pele, peixe assado ou até mesmo leguminosas como lentilha e grão de bico, se for consumir algo como presunto ou peito de peru? Procure as versões com baixo teor de sódio e sem nitratos, e mesmo assim, com moderação. Ler os rótulos se torna um hábito essencial para proteger sua saúde. Trocar o sanduíche de salame por um de ovos mexidos ou de atum em água. Ou um bife grelhado no almoço em vez de linguiça. Pode parecer uma pequena mudança, mas o impacto a longo prazo na sua vitalidade e na saúde do seu coração é imenso. Com o coração mais leve e a digestão mais tranquila. É hora de olhar para outros hábitos que podem estar sabotando sua vitalidade e bem-estar de forma silenciosa e quase imperceptível. Agora, vamos falar de algo que muitas vezes consideramos um simples prazer, mas que pode ser um verdadeiro desastre para o corpo maduro: os refrigerantes e os doces muito açucarados. Quem nunca se deliciou com um bolo de aniversário cheio de cobertura? Um refrigerante bem gelado num dia quente? Ou um pudim de leite cremoso após o almoço? O açúcar, em excesso, é um dos maiores inflamatórios para o nosso corpo. Depois dos 70, a capacidade do nosso pâncreas de produzir insulina de forma eficiente pode diminuir, tornando-nos mais suscetíveis ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Consumir grandes quantidades de açúcar de uma só vez, como em refrigerantes ou doces concentrados, provoca picos de glicose no sangue, seguidos por quedas bruscas que nos deixam com sensação de cansaço, irritabilidade e até dores de cabeça. Além disso, o açúcar contribui para o ganho de peso, aumenta o risco de doenças cardíacas e pode até acelerar o envelhecimento celular. Ele também tem um impacto negativo na saúde dos seus dentes e ossos, contribuindo para a perda óssea. Pense nos refrigerantes: são calorias vazias, sem nenhum nutriente. Apenas um excesso de açúcar e aditivos que não trazem benefício algum. Para uma senhora que conheço, o hábito de tomar refrigerante no almoço e no jantar era tão enraizado que ela não imaginava uma refeição sem... Ela sofria com dores nas articulações e picos de energia que a deixavam exausta. Quando ela substituiu os refrigerantes por água com umas rodelas de limão ou chás de ervas sem açúcar, e começou a reduzir os doces, a melhora na sua energia e na diminuição das dores foi notável. A alternativa é simples e deliciosa: beba mais água pura. Água aromatizada com frutas como laranja ou morango, ou chás naturais sem açúcar.
Se a vontade de um doce apertar, opte por frutas frescas, que contêm fibras e vitaminas, ou prepare um doce caseiro com menos açúcar, como uma compota de frutas ou um bolo simples com adoçante natural. Pequenas porções e com moderação, se realmente não conseguir resistir. Mas o ideal é priorizar o sabor natural dos alimentos. E por falar em excessos que o paladar adora. Mas o corpo não perdoa. Temos o sal de cozinha, ou cloreto de sódio. É essencial para o corpo em pequenas quantidades. Mas o excesso é um inimigo silencioso da sua saúde cardiovascular e renal. Depois dos 70, os rins já não filtram o sódio com a mesma eficiência, o que pode levar ao acúmulo de líquidos no corpo e, consequentemente, ao aumento da pressão arterial. A hipertensão é um fator de risco enorme para ataques cardíacos, derrames e doenças renais crônicas. O problema não está apenas no saleiro que usamos na mesa, mas no sal escondido em muitos alimentos processados, pães, queijos, molhos prontos, sopas enlatadas, embutidos e até em biscoitos. Sabe aqueles temperos prontos, sopas instantâneas ou certos tipos de pão e queijos? Eles podem ser armadilhas de sódio. Muitas vezes nem percebemos o quão salgada é a nossa alimentação diária, porque o sabor não é exclusivamente salgado. Lembro-me de um senhor que se recusava a acreditar que o seu pão de forma favorito tinha tanto sódio, até que leu o rótulo e ficou chocado. Ele passou a fazer o próprio pão, controlando o sal, e sua pressão arterial estabilizou de forma impressionante. A estratégia é cozinhar mais em casa, usando ervas e especiarias para dar sabor aos alimentos: alho, cebola, pimenta, alecrim, orégano, cheiro verde, manjericão. A variedade é enorme e as possibilidades de temperar sem precisar de muito sal são infinitas. Ao comprar alimentos industrializados, sempre leia o rótulo e escolha as opções com baixo teor de sódio. Reduzir gradualmente o sal fará com que seu paladar se adapte, e você passará a apreciar mais o sabor natural dos alimentos. Seu coração e seus rins agradecerão muito por essa mudança. Por fim, mas não menos importante, vamos conversar sobre algo que está presente em muitas de nossas refeições diárias e que talvez você nunca tenha considerado um problema direto: os grãos refinados. Estou falando do pão branco, do arroz branco, das massas brancas e de muitos biscoitos e bolachas industrializadas. Esses alimentos são feitos a partir de grãos que tiveram sua casca e seu germe removidos durante o processamento. O que sobra é principalmente o amido, que é rapidamente digerido e transformado em açúcar no sangue, causando picos de glicose semelhantes aos dos doces. Mas o maior problema é a perda de fibras, vitaminas e minerais que são abundantes na parte integral do grão. A fibra é crucial para a saúde digestiva, prevenindo a constipação, um problema comum após os 70, e ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Sem a fibra, a digestão é mais rápida, você sente fome mais cedo, e seu sistema digestivo fica sem o exercício necessário para funcionar bem. O pão branco fofinho, as bolachas maisena, o arroz branco, são alimentos que nos acompanham desde a infância, mas sem a casca e o germe. Eles perdem a maior parte das suas fibras e nutrientes essenciais. Imagine que seu corpo é uma máquina que precisa de lubrificante e peças de alta qualidade. Os grãos refinados são como um combustível de baixa qualidade que faz a máquina funcionar, mas sem a eficiência e a proteção que ela realmente precisa. Uma amiga que sofria muito com prisão de ventre depois dos 70 achava que era normal da idade, quando ela fez a transição para pão integral, arroz integral e aveia no café da manhã. A regularidade intestinal dela melhorou dramaticamente,
e ela se sentiu mais leve e com mais energia. A solução é simples: troque os grãos refinados por suas versões integrais. Opte por pão integral de verdade. Leia o rótulo para ter certeza de que é 100% integral. Arroz integral, macarrão integral, aveia, quinoa e outros cereais integrais. Inclua mais leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, e muitas frutas e vegetais em suas refeições, pois são excelentes fontes de fibra. Essas escolhas ajudarão a manter seu intestino funcionando bem, seu açúcar no sangue sob controle e seu corpo nutrido com vitaminas e minerais essenciais. Agora que desvendamos esses 5 alimentos que merecem um olhar mais atento na sua dieta depois dos 70, quero reforçar algo crucial para que você viva com plenitude. Então, você viu que não importa o quão forte seja a sua fome ou o seu desejo. Alguns alimentos podem ser verdadeiros inimigos silenciosos para a sua saúde e vitalidade depois dos 70 anos. Falamos das frituras, que sobrecarregam sua digestão e coração, das carnes processadas, cheias de sódio e conservantes prejudiciais, dos refrigerantes e doces açucarados, que desregulam seu açúcar e roubam sua energia, do excesso de sal, que compromete a pressão arterial e os rins, e dos grãos refinados, que carecem de fibras e nutrientes essenciais. Reconhecer e moderar esses alimentos não é sobre privação, mas sobre empoderamento. É sobre fazer escolhas conscientes que nutrem seu corpo e mente, permitindo que você desfrute cada dia com mais energia e clareza. Entendo que mudar hábitos de uma vida inteira não é fácil, e não se trata de perfeição. Não espere transformar tudo da noite para o dia. Pequenas escolhas, feitas com consciência e carinho por você mesmo, são a chave. Comece por um item. Substitua-o por uma opção mais saudável na próxima semana. A cada pequena vitória, você estará construindo uma base sólida para uma vida mais longa e saudável. Lembre-se, o objetivo não é sentir-se privado, mas sim empoderado para fazer escolhas que verdadeiramente nutrem e fortalecem o seu corpo e a sua mente. A verdadeira surpresa que mencionei no início é que, ao fazer essas simples mudanças, você não apenas evita os danos, mas destrava um nível de vitalidade e alegria que talvez você nem imaginasse ser possível. A surpresa está em descobrir o quão bem você pode se sentir, o quão leve sua digestão pode ser, a clareza que sua mente pode ter, e a energia que você pode redescobrir. Tudo isso ao trocar alguns alimentos que pareciam inofensivos. Não é apenas sobre viver mais, mas sobre viver melhor, com qualidade, disposição para estar com a família, para praticar seus hobbies, para viajar, para simplesmente aproveitar cada amanhecer. Qual desses alimentos é o mais difícil para você evitar? Ou qual deles você já percebeu que faz mal, mas insiste em consumir? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua experiência, sua dica ou até mesmo uma receita saudável que você adora. Adoraria ler e aprender com você. E a sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas que estão assistindo. Se este vídeo te trouxe informações valiosas, se te inspirou a fazer alguma mudança em sua alimentação, por favor, deixe o seu like. Isso me ajuda a saber que estou no caminho certo e a continuar criando conteúdo que realmente faz a diferença na sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo com dicas para você viver com mais saúde, energia e alegria. Sua idade é apenas um número. A sua vitalidade, a sua paixão pela vida, a sua capacidade de desfrutar cada momento. Isso sim é o que define quem você é. Cuide-se.
Nutra-se com sabedoria. E viva a sua melhor vida em cada idade. Você merece essa abundância de bem-estar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.